Passando para deixar mais um vídeo aqui em nosso canal para todos, né, que nos acompanham aqui, e dizer que deixar como base o texto lá em Jeremias capítulo 23, verso 28 e verso 31, que o verso 28 ele vai dizer assim: o profeta que tiver sonho, conte como sonho, aquele que tem a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Verso 31, e eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua língua e dizem, ele disse. E falando sobre isso, porque ultimamente nós temos visto, tem se levantado muitos profetas aí, nas redes sociais. Nós temos visto um estouro de profetas, profetizando todo tipo de coisa, e muitas dessas profecias são profecias que não é o Senhor que falou, né? Algumas pessoas usam daquele termo, de dizer que Elias, ele disse segundo a minha palavra, e Elias, é verdade que ele, naquele texto lá onde está escrito, ele disse segundo a minha palavra, não haverá chuva sobre a terra, nem orvalho cairá sobre ela durante 3 anos e 3 meses, mas eu quero dizer para você que tudo isso que Elias fez porque o Senhor já tinha falado com ele. Mas no texto adiante, se você for ler o livro dos Reis, você vai ver Elias dizendo, quando ele vai orar para que Deus mande o fogo no altar, e ele vai dizer que para que se saiba que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Essa foi a oração de Elias, ou seja, tudo que Elias tinha feito segundo a orientação de Deus, segundo a orientação que Deus tinha dado a ele, que Deus tinha colocado em seu coração. Elias não saiu por aí profetizando aquilo que ele veio à cabeça, aquilo que ele veio à mente. Outro fato é que as pessoas estão sonhando coisas hoje e estão contando nas redes sociais com profecias nas igrejas, e o profeta Jeremias, ele deixa bem claro que aquele que sonhou um sonho, conte como sonho, porque o sonho ele pode ter sido simplesmente um sonho, um enfado da carne, pode ter sido uma revelação de Deus, pode também, mas você tem que discernir quando que esse sonho foi uma revelação de Deus ou se ele foi um sonho. E Jeremias ele deixa claro que aquele que sonhou, conte o sonho como sonho, não como profecia, não como revelação, mas como um sonho. E o que está acontecendo é que está sobrando profecias hoje nas redes sociais, em todas as partes, e está faltando a palavra de Deus, está faltando a Bíblia, está faltando realmente o que o texto diz. Lá no texto de Ezequiel 37, nós vamos ver Ezequiel também dizendo, lá no verso 30, no capítulo 37, Ezequiel ele vai dizer que profetizei como se me deu ordem. Ele profetizou segundo a ordem que recebeu do Senhor para profetizar, certo? Ele recebeu a ordenança de Deus e profetizou naquele dia, segundo o Senhor tinha dado ordem a Ezequiel. A profecia ela tem que ser segundo a orientação de Deus, segundo a ordem de Deus, ela tem que estar na direção de Deus. Não pode ser uma profecia inventada da minha mente, da minha cabeça, porque nós, seres humanos, nós temos uma capacidade em nós de raciocinar, capacidade de raciocínio. E nesse raciocínio nós podemos formar ideias, nós podemos pensar em coisas, e nós temos algo maravilhoso que Deus ele deu apenas ao homem, que é a capacidade de imaginar, de reviver,
né, de reviver emoções, de imaginar coisas que ele já viveu em sua vida. E Deus, ele nos dotou dessa capacidade. E nós podemos, com a nossa mente humana, formar uma ideia. Nós podemos pegar um ponto daqui, ligar um ponto dali, e podemos chegar a um consenso, a formar uma ideia sobre algo, sobre um assunto, sobre alguma coisa que a gente esteja imaginando ou pensando, né? Falando em sonho também, o sonho às vezes é porque nós passamos o dia pensando sobre um assunto, ou passamos o dia, ou a semana, ou a noite, ou seja, o tempo que for, imaginando sobre um certo assunto. E à noite, às vezes, quando nós vamos dormir, nós sonhamos com aquilo. Não quer dizer que aquilo é uma revelação de Deus, sim, que é um enfado da carne, é algo que nós ficamos imaginando e findamos por sonhar essas coisas. E o profeta, ele vai dizer que quem sonhou o sonho conta como sonho. Então a profecia, ela tem que ser segundo a orientação de Deus, segundo o que Deus falou. Outra coisa, tem questões, falando em profecia, que são óbvias. Então, pessoas pegam coisas que são óbvias e elas querem jogar como profecias, né? Por exemplo, você chega numa multidão de 200, 300 pessoas e diz assim: Deus me revelou que aqui tem alguém com dor de cabeça. Claro que vai ter alguém com dor de cabeça lá naquele meio, é uma questão óbvia, né? E daí por diante, como as profecias que estão surgindo aí a todo momento nas redes sociais, né? Áudio com profecia, mensagem, vídeo e tal, e lá vai. E o que está faltando mesmo é Bíblia, a palavra de Deus, né? E a profecia sobre os fins dos tempos. Os fins dos tempos, querido, não é preciso ninguém profetizar hoje, porque está escrito na Bíblia, está escrito no Apocalipse, está escrito desde o princípio da criação de Deus, né? Desde o princípio, né? Quando Jesus ele veio à terra, depois que ele foi morto e ressuscitou, ele foi assunto ao céu novamente. Que estão escritas essas coisas dele. Os próprios anjos, naquele dia que Jesus estava subindo para o céu, tinha ali 2 discípulos olhando, e o anjo apareceu ali a eles e disse a eles: por que estáis olhando para o céu, varões galileus? Esse mesmo Jesus que tu viste, e um dia ele voltará. Então, são coisas que não são novidades, né? Só é novidade para quem não lê a Bíblia, para quem não conhece a palavra de Deus. Para quem conhece a palavra de Deus, não há novidade nisso. Outra coisa são o pasmo, né? Que as pessoas estão pasmadas, estão assustadas, estão amedrontadas com o fim dos tempos, né? E muitos até cristãos. E o fim dos tempos, querido, para o cristão, não é um motivo de estar assustado, de estar assombrado, de estar desesperado. Ao contrário, o fim dos tempos para o cristão, né, é um motivo de esperança, de regozijo, porque é o tempo que se cumprirá o arrebatamento da igreja, é o tempo que os crentes estarão para sempre, né, no céu com o Senhor, estarão governando com Cristo, a igreja estará com o Senhor, né? Então não é um momento das pessoas ficarem... o final dos tempos para a igreja não é um acontecimento que cause medo, que cause espanto, que cause espasmo, né? Mas é um acontecimento que vai gerar na igreja, para gerar na igreja, no cristão, uma alegria, um regozijo, prazer, contentamento, porque tudo aquilo que o Senhor falou vai se cumprir, tudo aquilo que o Senhor disse vai chegar, o cumprimento das promessas, a ida da igreja para onde está o Senhor, o governo, né, de Cristo, governar com Ele, e tudo isso, né, depois que a igreja for arrebatada. Então não tenha cuidado com as profecias que você ouve, leia a Bíblia, veja o que ela diz, o que ela fala, né? A maior profecia é a palavra de Deus, ela não mentiu, não mente, né, não erra, sempre a palavra de Deus ela é uma verdade que está acima de todas as coisas, certo?
Então fica aí essa palavra aí para todos.